Aleluia. Porque Ele é digno de toda a nossa adoração, igreja. Eu vou entrar na ministração da palavra e depois a gente louva mais, amém? Não vou te cansar. E eu garanto que tudo que você vai ouvir hoje não é nada inédito. Mas essa palavra queimou tanto em meu coração. E eu quero tanto que você abra o seu coração. Para que o Senhor Ele possa falar com você assim como falou comigo. Como tem queimado essa palavra no meu coração. Eu quero que você abra. Lá em Gênesis. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler apenas um versículo. No versículo 14 diz bem assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Guarde isso em seu coração, porque no decorrer da mensagem você vai entender o quão profundo, o quão extraordinário é o Deus que nós servimos. E que Ele seja adorado hoje, que Ele seja desejado hoje, e que Ele seja conhecido hoje, por quem ainda não o conhece. Porque muitas das vezes nós caminhamos, parece estar tão perto dEle, mas estamos tão acostumados a frequentar a um lugar, mas não frequentar a presença. E eu quero muito que você saia daqui hoje com a sua força renovada, com os seus olhos verdadeiramente fixos em quem Ele é. Por onde eu passo, eu sempre digo assim: é sobre quem Ele é. E todas as vezes que nós olhamos para quem Ele é, a nossa circunstância não mede o nosso momento, não limita quem Ele é. Enquanto eu meditava nessa passagem, você conhece muito bem a história de Abraão. Mas o que me chamou muita atenção, mas primeiro eu vou ficar aqui para depois a gente chegar lá, para você entender melhor. E eu meditava nessa passagem, você é conhecedor da história de Abraão. E Abraão é aquele homem a qual o Senhor separou de toda a sua parentela, Ele fez uma promessa. E eu comecei a meditar. E o Senhor diz bem assim para Abraão: farei de ti uma grande nação. Mas Ele diz bem assim: de ti sairá nações, de ti sairá reinos. E você conhece toda a renúncia, todo o amor, toda a dedicação de Abraão para que acontecesse e se cumprisse a promessa deste Deus, o qual Abraão conhecia de perto. Mas em um determinado tempo, eu olhando a história de Abraão, e diz bem assim que em um dia, e a Bíblia é muito clara quando diz em um horário quente, ou que se dá a entender, seria de tarde. E eu comecei a imaginar, porque a Bíblia diz assim, que ele se senta e ele começa a olhar. E de repente ele olha para as montanhas e ele vê 3 homens. E a Bíblia diz que ele começa a se alegrar com o que vê. E ele convida para que aqueles 3 homens se assentem. E eles ficam debaixo de uma árvore. E Abraão, com tanta alegria, a Bíblia diz, e eu amo os detalhes da Bíblia, da palavra do Senhor, porque diz bem assim, que ele preparou o melhor que ele tinha.
Ele correu até Sara, mandou que ela pegasse a melhor farinha e preparasse o pão. Para que os seus servos pegassem da melhor uva e preparassem o melhor suco. Ele pega o leite e prepara a melhor coalhada. Ele prepara tudo de bom e de melhor que ele tinha para entregar naquele momento. Mas ele está com o coração tão aquecido, tão alegre, por ter aquela presença ali. E aí, de repente, um deles, ao qual os estudos diz que o próprio Jesus se revela ali, era um dos 3. E diz que, olha, diz, cadê Sara? E Sara, escondida atrás da tenda. E ele diz assim, por esse tempo, Sara dará luz. E você conhece, e diz que Sara sorriu. Porque ela era avançada de idade, Sara não podia mais gerar. Mas o que me chama muita atenção é que esse Deus, ele é fiel no que fala e não volta atrás no que cumpre. E mesmo Sara sorrindo, ele diz que Sara daria a luz. E termina fixando essa promessa no que nós lemos. Haveria coisa alguma impossível ao Senhor? E você conhece toda a história, porque eu quero entrar agora no livro de Lucas, no Novo Testamento, onde ali o encontro de Gabriel é com Maria. E ali ele faz também uma promessa, ou uma revelação, de que o Senhor achou graça nela. E disse a ela que ela geraria o filho do Deus Altíssimo. E ali o anjo começa a conversar com Maria. E ele diz bem assim, a tua prima, Isabel, também está grávida. E o que queimou demais em meu coração, igreja, é que a Sara, Deus deixou uma interrogação para que ela vivesse ou provasse com o próprio testemunho o que ela viveria. Mas na conversa com Maria, falando de Isabel, ele dá uma afirmação. Porque não há nada impossível para Deus. Essa é a afirmação que o anjo Gabriel deixa a Maria. A tua prima está grávida. E diz assim, porque não há nada impossível para Deus. A uma interroga para que ela responda com o que vai acontecer, ou para que seja respondido para ela o que vai acontecer. Ela daria o testemunho da promessa do Senhor. E a Maria afirma o que Isabel já estava vivendo. Mas o que me chama a atenção é que bem antes, Isaías revela esse nascimento. E por que eu estou contando tudo isso? Eu quis começar lá do comecinho para que você entenda que Ele é o princípio de todas as coisas. A Bíblia fala dele desde o início de tudo. Ele era a certeza do que Deus queria construir. Ele era a palavra. Então, por isso eu comecei desde o comecinho para você entender aonde eu quero chegar com você. Isaías
declara que ele nasceria. E ele diz que o nome dele seria maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Isaías declara que seria revelado, seria manifestado a glória de Deus, o Filho de Deus, em carne, para que todos nós o conhecêssemos, para que fosse revelado em nós o propósito de Deus para as nossas existências, para a nossa vida. E eu quero deixar para você algo que queimou demais em meu coração, porque aquele que conhece ou reconhece diante de quem está, entende que a sua história é mudada, é transformada. Só aquele que reconhece diante de quem está. É por isso que eu digo, hoje é noite de você dizer: Senhor, se eu ainda não te conheço, eu quero te conhecer. E eu quero te conhecer de perto. Porque nós conhecemos muito bem a história de um homem, a qual perdeu tudo. Mas no final da sua história, ele mesmo declara: eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço de andar com ele. Então, às vezes, nós limitamos o nosso momento, mas não entendemos que o processo nos leva mais perto dele. E talvez você está cansado de ouvir isso, o processo. Mas é que é tão necessário. O processo nos deixa sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. E hoje entenda, abra o seu coração para esse convite de se aproximar, de reconhecer diante de quem você está. Porque não é um Deus comum, não é um Deus ao qual foi feito ou criado por homem, alguém idealizou ou sonhou com ele, não. A Bíblia diz que ele é antes de todas as coisas, e sem ele nada existiria. Nós estamos diante de um Deus que é absoluto. E entender que ele tem prazer na minha vida e na sua vida, é de verdade se lançar a ele com todo o seu coração, amando essa presença mais que tudo, desejando que essa presença tenha em nós e através de nós. Eu sempre digo que o Senhor, ele nunca vai fazer só em mim, mas através de mim. E reconhecer isso e dizer: Senhor, eis-me aqui, como Maria disse. Quando foi revelado a ela: és agraciada, mulher. O Senhor viu graça. Então, reconhecer que você já está incluso na história deste Deus. Ele já projetou a tua história. Então, entender isso é de verdade se deleitar nessa presença. É de verdade desejar conhecer cada dia mais e mais essa presença. E ali, o anjo também diz a Maria que dela sairia o rei. E o seu reino seria eterno. Eu não sei se você consegue entender isso. Mas foi declarado que o nosso Jesus, o seu reino nunca passaria, nunca passará. Ele era, ele é, e ele será para sempre. E eu meditando na história, Abraão se inicia uma aliança, a qual Deus ali deixa muito claro que dele sairia a nação que o Senhor chamaria de nação, de escolhidos, a qual Deus separou para ele, declarando que dele sairia reis e nações. E então vem Jesus para selar essa aliança, a qual é declarado sobre ele um reino que não passaria, que não passará.
E eu acho muito lindo porque os detalhes da Bíblia, a qual liga uma história na outra. Porque diz que Maria e José eram descendentes da linhagem de Davi. E eu quero entrar com você agora. Eu contei tudo isso porque eu quero entrar com você em uma história. De um cego. Ao qual mesmo sem ver, ele reconheceu diante de quem estava. A Bíblia diz que Jesus vai passando. E ali aquele cego, ele começa a declarar a raiz daquele que passava. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas eu acho tão interessante porque Jesus, mesmo ouvindo, e com certeza já sabia da sua necessidade, Jesus continua caminhando. E ele continua insistindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que até mandam ele se calar, para que pare de perturbar o mestre. Mas o nosso Deus tem prazer em se revelar nas nossas vidas. E tudo aquilo que glorifica e exalta o nome dEle, Ele tem prazer em revelar. Ele tem prazer em mostrar. E ali eu vejo Jesus caminhando e deixando Ele gritar, deixando Ele revelar quem Ele era. E eu comecei a meditar e eu falei: Ele era cego, filho de Timeu, mas já esperava quem estava por vir. Você consegue entender isso? Ele já esperava quem estava por vir. O Filho do Deus Altíssimo, aquele que seu reino nunca passará, aquele que é poderoso para mudar toda e qualquer sentença. Eu quero que você entenda isso hoje, que nós estamos diante dele, daquele a qual o cego sem ver, mas de ouvir reconhecia que estava diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que a sua doença não era nada perto de quem ele era. Então ele continua gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E em um determinado tempo o Senhor para e diz: manda chamar. E o que eu acho lindo é a atitude dele, porque ele usava uma capa, a Bíblia diz. E essa capa caracterizava a sua necessidade, o que ele precisava ali, a sua situação. Quem olhasse sabia que ele era cego, ou pedia esmola. Mas quando Jesus chama ele, de imediato ele tira aquela capa, porque ele já sabia que ele não precisaria mais. Ele sabia diante de quem ele estava. E gritar: Jesus, filho de Davi, é reconhecer a sua raiz, é reconhecer que a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Aquele a qual Isaías profetizou, aquele que daria continuidade a todas as nações, aquele que daria revelação e continuação do reino que é eterno, nasceu, está entre nós. E ali ele lança aos pés do Senhor a sua necessidade. Porque quando ele é chamado, quando ele está perto, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Eu não sei se você consegue entender isso, mas nós estamos diante dele. E hoje ele quer que você se lance por completo a ele, reconhecendo quem ele é. Ah, mas talvez você diga: Patrícia, você não tem noção do que eu estou passando. Mas ele já te viu. E eu não venho falar isso aqui para te emocionar, não.
É porque a Bíblia é clara quando diz que mesmo antes de nascer, você não nasceu por acaso, irmãos. Nós não nascemos por acaso. Agora, o importante é entender que nascemos para a glória dele. O importante é entender que ele precisa ser glorificado através das nossas vidas. E mesmo em nossas necessidades, ele será glorificado. Porque nós louvamos que ele é aquele que provê todas as coisas. O nosso Deus, ele é infinito, igreja. O nosso Deus, nós não conseguimos limitar ele com a nossa situação. Ele é poderoso. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo de verdade quem é esse Deus. Nós não levantamos apenas a mão, nós aceitamos a Ele como nosso suficiente Salvador. E entender a suficiência de quem Ele é. Entender que Ele caminha conosco, independente da situação, independente do momento. Ele estará ali o tempo todo. Para a tua edificação, o Senhor me fez lembrar que em um momento tão difícil das nossas vidas, o Senhor é fiel, igreja. Ele é maravilhoso. E eu vou compartilhar isso aqui agora com você. Porque em um momento muito difícil das nossas vidas, onde nós perdemos tudo. Mas antes disso, o Senhor disse, se levantará uma forte tempestade. Mas eu estarei presente. E eu guardei isso para mim. Só que nós somos seres humanos. E eu ficava tentando imaginar o que seria isso. E eu disse, Senhor, será que alguém vai ficar doente? Será que eu vou ficar doente? O que vai acontecer? E eu questionava tantas coisas. E de repente, nós perdemos tudo. Mas foi tudo que você imagina. Nós perdemos a nossa empresa, nós perdemos o nosso carro, nós morávamos em uma casa muito boa, nós perdemos tudo. Mas a fidelidade desse Deus, quando Ele diz, eu vou estar presente, para que você entenda a suficiência desse Deus, eu quero compartilhar isso com você. E eu me lembro que os meus irmãos diziam assim, como você consegue cantar ainda? Como você consegue continuar ministrando, perdendo tudo? Eu me lembro que uma vez, irmãos, coisa que eu nunca queria, eu dizia para Deus, que eu não queria morar. Eu não queria morar na casa dos meus pais, nem na casa da minha sogra. Mas o Senhor, Ele sabe tratar com o nosso caráter, irmãos. E para que a glória dele seja revelada, Ele sabe trabalhar. E por um ano, Deus é tão fiel. Antes disso tudo acontecer, Ele levou os meus pais para morar perto de mim. Levou meus pais para morar em São Paulo. E a gente achava que era apenas porque nós tínhamos muita agenda, viajávamos, era para ajudar a cuidar dos pequenos que já não podiam mais viajar com a gente por causa da escola. E eu achava que era só por isso. Mas nesse tempo, quando todas as portas se fecharam, todas, eu vi o meu esposo desesperado mandando currículo, e tem um currículo muito bom, irmãos. E nenhuma das empresas contratava. Durante um ano, desesperado. Todas as portas se fecharam. Começamos a perder tudo. Eu disse, Senhor, quando o ministério ao qual eu fazia parte acabou, eu disse, eu vou te louvar até o último dia da minha vida. O Senhor vai ter o meu coração para sempre. Mas eu não quero mais sair para a igreja, eu não quero mais ministrar para fora. Eu vou ficar aqui mesmo, na minha igreja. Nosso Deus é maravilhoso. Porque nós escolhemos uma igreja bem pequenininha, no fundo de uma fábrica, para servir a Deus. Só que quando eu cheguei lá, a irmã Angélica, a qual o Senhor já recolheu, ela colocava um louvor.
na hora que ela estava orando. E quando eu cheguei na igreja, e eu vi que aquele louvor era eu que cantava, eu disse: Senhor, não tem como me esconder de Ti. Não tem como me esconder dos Teus propósitos, não tem como. E ali depois o meu pai falou, minha mãe disse que era eu que cantava aquele louvor, porque na época tocava nas rádios de São Paulo. E ela falou: eu sou tão renovada com esse louvor. E ali em todas as santas ceias ela falava: louva esse hino para mim. Só eu e Deus e a minha família sabia o que nós passávamos. Mas quando eu estava louvando, ela chorava de alegria pela presença dele. Ela glorificava, ela era renovada pelo Espírito Santo de Deus. E eu ficava olhando assim, admirando o que ela estava sentindo. Porque eu cantava, mas ela desejava o que estava sendo ouvido. E eu ficava olhando e ela ali chorava, se deleitava na presença dele. E aí eu me lembro que uma vez eu cheguei em casa, eu falei para o meu esposo: eu paro por aqui. Eu não vou mais. Ele disse: nós estamos no mesmo barco. E o que ia acontecer, você sabe que nós estamos juntos. Eu falei: não vai acontecer nada. Mas o Senhor já disse que aconteceria. E literalmente, perdemos tudo. Fomos morar com nossos pais e totalmente cuidado, totalmente, se eu precisasse de uma agulha, eu dizia: pai, eu estou precisando. Meu pai sempre foi amigo. Sempre. Quando eu disse que eu não queria morar na casa dos meus pais, nem da minha sogra, era só porque eu sempre queria o meu canto, não porque eles jamais iriam desprezar o nosso momento, jamais. Mas ele cuidou. E eu me lembro que um dia eu estava tão arrasada. E eu forrava o sofá. E eu falando com Deus. Nós dormíamos na sala. Ele dormia, mas eu não, porque eu ficava olhando para a janela e eu ficava conversando com Deus a noite inteira. E aí nesse dia eu forrava o sofá da sala e falando com Deus. E aí de repente essa que era pequena já não é mais, ela me chama. Ela diz assim: mãe, vem cá, porque eu preciso muito cantar algo para você. Eu acabei de compor, mãe, uma música e Deus mandou eu cantar para você. Eu acho que ela tinha uns 9 anos, 10 anos. Eu falei: tá bom. Mas ele sabia o que eu falava com ele. E eu entrei assim, fiquei na porta do quarto, ela sentou lá no teclado dela. 3 notas, eu acho, 3, 4 notas. Que era só o que ela tinha aprendido. E ela começou a tocar. E ela cantava bem assim: te agradeço por tudo que és, por tudo que tens preparado para mim, por tudo que és, por tudo que tens preparado para mim. Olho para o lado sem saber o que fazer, mas clamando a Ti o meu socorro virá. Pois na batalha presente estás, e eu não tenho que temer. Te agradeço por tudo que és, por tudo que tens preparado para mim.
Só para que você entenda a fidelidade desse Deus. Que nós não estamos diante de um Deus comum, mas de um Deus todo-poderoso, aquele que nos ouve, aquele que tem prazer em se revelar, igreja. Eu quero que você entenda isso hoje. Que não importa a sua situação, mas Ele foi manifestado, para que a glória dEle hoje seja manifestada em nós, independente da nossa situação. E eu me lembro que ali eu me alegrei demais. Eu disse: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como a Tua presença é maravilhosa. E aí depois disso, meu esposo me chama e diz assim: você tem certeza que não quer mais sair para louvar? Eu disse: não. Ele disse: senta aqui e vem ler esse e-mail. Eu me sentei. E uma irmã dizia bem assim: pelo amor de Deus, não para. Irmãos, só quem sabia disso era a minha família. Ela disse: pelo amor de Deus, não para. Você não tem noção do que Deus tem feito. Por 3 vezes eu tentei suicídio. Mas ouvindo esse louvor, Abraça-me, que era o que tocava em São Paulo, eu fui liberta. Irmãos, hoje eu sigo ela. Ela é uma pastora. E eu quero muito que você entenda que o Senhor, Ele quer se revelar a você hoje. Ele quer restaurar a sua visão hoje. Ele quer que você conheça Ele de perto hoje, para que de verdade a glória dEle seja manifestada através da sua vida. Tudo que eu contei aqui não é sobre mim, porque pensa em um momento difícil, mas a fidelidade dEle em dizer: eu vou estar presente. E Ele não falhou nem sequer um momento, estava ali. Ele é fiel, igreja. Entenda isso, Ele é fiel e Ele tem prazer em se revelar a nós. O Senhor tem prazer na tua alegria, o Senhor tem prazer na tua paz. É por isso que Ele revela o nome dEle, não apenas como Jesus, mas aquele que é maravilhoso, aquele que é conselheiro, aquele que é Deus forte, para que você entenda quem Ele é: o Pai da eternidade e o príncipe da paz, aquele que está aqui hoje, aquele que nós já adoramos a Ele hoje, aquele que nós viemos por Ele, aquele que não se limita a este lugar, mas aonde eu estiver, Ele também está presente. Ai, irmãos, eu não sei se você consegue entender isso. E para encerrar, quando eu comecei a meditar nessa palavra, e esse cego declarando, eu disse: Senhor, ele é conhecedor, ele era conhecedor, ele esperava o que estava para se manifestar. E não só ele, tantas histórias a qual nós conhecemos, que muitos correram, foram e receberam o que ele tinha para dar. Mas a Bíblia diz que esse cego, ele estava à beira do caminho. Mas a partir do momento que ele tem um encontro, a partir do momento que os olhos dele são abertos, a Bíblia diz que ele segue a Jesus. Ele passa a seguir o Senhor. E o que eu tenho para dizer para você é que uma vez, estando perto, uma vez, contemplando quem Ele é, não dá para viver longe dEle. Não, é impossível viver longe dEle. Eu falo de viver.
Muitos estão acostumados a existir, apenas estar vivo. Mas viver é desfrutar de quem Ele é. E uma vez que nós nos aproximamos dEle, eu não sei você, mas a vontade é estar cada vez mais perto. A vontade é conhecer cada vez mais. Quando ouvimos a voz dEle, a vontade é ouvir cada vez mais. É se tornar cada vez mais sensível ao que Ele pode fazer em nossas vidas. Igreja. Enquanto eu preparava a ministração, eu disse: Senhor, o Senhor conhece a tua igreja. O Senhor conhece cada coração. E esse cego, quando ele grita: Jesus, filho de Davi, ele manifesta a afirmação: não haverá nada, não há nada impossível para este Deus. Ele deixa claro que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero que você saia daqui hoje com o seu coração regozijando, porque nos foi dado livre acesso a Ele. O próprio Deus entrega o seu Filho para que hoje eu e você tivéssemos acesso a essa presença. Eu quero tanto, eu digo: Senhor, por onde eu passar, eu só quero que alguém te ame mais do que eu te amo, Senhor. Eu quero que alguém se dedique em conhecer ainda mais do que eu te conheço, Senhor. Porque muitas das vezes nós estamos limitados ao que alguém já viveu, ao que alguém já provou, ao que alguém testemunhou. Quando, na verdade, eu também posso testemunhar. Eu também posso viver. Eu também posso provar de quem Ele é. E o Senhor nos convida hoje. Que os seus olhos sejam abertos. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei qual é a tua indagação. Eu não sei o que tem acontecido. Mas eu te digo, Ele te conhece. Ele viu. Ele ouviu. E hoje eu venho dizer para você que não há nada impossível a este Deus. Não há nada impossível a este Deus. Abra o seu coração hoje e diga: Senhor, se a minha situação tem limitado quem o Senhor é, que hoje seja aberto os meus olhos, para que eu possa te contemplar de perto, para que eu possa ver quem verdadeiramente o Senhor é na minha vida. Você pode se colocar de pé?